Ei pessoal, sejam bem-vindos. A gente está no terceiro e último episódio do Resgatando Juiz de Fora, sobre a história negra daqui de Juiz de Fora. Eu não vou falar muito dessa abertura não, porque eu quero que vocês já comecem a assistir os depoimentos de quem realmente precisa falar e contar essa história. Então eu convido vocês a me acompanharem mais uma vez, a caminhar comigo, para resgatar mais um pouquinho dessa memória que é a história da população negra da nossa cidade. Cincinato Duque Bicalho compôs a música e Lindolfo Gomes escreveu a letra do hino de Juiz de Fora, que foi oficializado em 1950 através da Lei Ordinária número 273. Vamos conhecer a história de Duque Bicalho, um homem negro que não passou pelas dificuldades que os outros passaram. Precisamos também contar essa história. Tio Duque era um cara muito irônico, ele era muito alegre e ao mesmo tempo muito sisudo, ele era muito sério. Mas com a família ele era muito divertido. E todos da família Bicalho muito reservados, talvez por defesa, quando estavam perto de outras pessoas. Então tio Duque, ele, como contei no início da tia, eles vieram de Teófilo Otoni, e o pai muito inteligente, a mãe também. Eles foram muito incentivados, tio Duque foi muito incentivado desde muito cedo, mostrando esse talento para a música, né? E eles tinham revistas, o meu avô escrevia para revistas, então o que ele pôde fazer, aquela coisa que quero que meu filho tenha, o que eu não tive, ele então mandou o filho para estudar no Rio de Janeiro, tio Duque foi, estudou música, se formou maestro e voltou para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora ele foi professor da escola normal. E ali ele convivia com a alta sociedade da época, vamos dizer assim, que as pessoas mais influentes, principalmente as moças, então tinha o coral das moças, então eram todas assim alucinadas, elas tinham ciúme dele, porque você tem aula com o Duque Bicalho particular de piano, eu não tenho. Então ele era tão querido, apesar de ser muito rígido, muito bravo, como um professor da época, né? Ele foi também o autor do hino de Juiz de Fora, ele foi a pessoa que tocou na inauguração do Teatro Central, então tocava aqueles filmes mudos, eles estavam ali na orquestra, ali no fosso, fazendo essa questão toda. Então o tio Duque participa do início da vida de Juiz de Fora, da vida artística, da vida musical. Ele poderia ter ficado no Rio, poderia também ter florescido, vamos dizer, ter vivido uma outra vida. Eu não sei o que acontece, mas Juiz de Fora que chama a gente. Então acredito que eles, sabendo que ele vindo para cá e eles ficando aqui, eles seriam mais úteis, né? Tanto ele quanto o Tchau. Então aí veio a história, veio se desenvolvendo, ele tinha muitos amigos. Se você for estudar a história da cidade, as pessoas influentes dela, um vivia na casa do outro, aqueles saraus, aquelas rodas de poesia, aqueles grêmios estudantis que a tia Áurea montava. Então era uma outra história, uma outra vida, um outro convívio, os chás da tarde. Então estavam sempre reunidos. E numa dessas veio então a história, o hino de Juiz de Fora, que é Viva a princesa de Minas, viva a bela Juiz de Fora, que caminha na vanguarda do progresso estrada fora. Então, ele, autor da música e de muitas outras, e as partituras foram se perdendo ao longo do tempo. E as alunas é que foram fazendo resgate. A família Bicalho viveu toda a época que abordamos nos episódios anteriores. Falamos das lutas e ausências de direitos da população negra. Perguntei para a Tânia sobre isso, se ela poderia falar a respeito dessas dificuldades pelas quais a família Bicalho pudesse ter passado. As dificuldades são minhas. Porque eu cresci numa casa com 3 tias negras que não se assumiam negras. Porque se elas se assumissem negras, elas iam ser muito maltratadas. Então a minha família de negros, eles faziam de tudo. Eles eram uma espécie de Michael Jackson. Eles não se branqueavam, mas eles se branqueavam por dentro. Uma autodefesa. Então quem era negro nessa época, eu nasci em 65, então portanto convivi com essa história em 70, o que eu ouvia falar era do tio Duque ganhando o violino do Conde D, né, da Princesa Isabel, então sempre como muito amigos dessas pessoas. E tanto que tem material guardado no museu da minha família, então a minha família ela precisou, acho que, ser amiga dessas pessoas para que não fosse tão rechaçada e sofresse tanto na pele, literalmente, a questão de serem negros. Então eu cresci num ambiente de negros
que não se reconheciam negros. Então, poder falar disso hoje em dia, eu não sei nem o que eles pensariam, porque já foram todos embora e eu sou representante deles aqui. Mas hoje em dia eu posso falar com orgulho e de boca cheia, inclusive não sou negra porque minha mãe, que era negra, se casou com um homem branco e eu sou a única mais clarinha, vamos dizer assim. Dentre os muitos projetos do Centro de Conservação da Memória, há um que se chama Patrimônios Negros de Juiz de Fora. Envolve memória, patrimônio e ancestralidade. O objetivo é estimular um pensamento crítico sobre a ausência da preservação de heranças culturais afro-brasileiras dentro do nosso território. Então, o projeto Patrimônios Negros de Juiz de Fora, ele surgiu em 2022, né? Foi um projeto desenvolvido por uma bolsista do Centro de Conservação da Memória, a Larissa Angélica, coordenado pelo professor Marcos Olender, e o objetivo é estar resgatando a memória, resgatando as referências culturais da população negra, que é tão invisibilizada, tanto na cidade de Juiz de Fora, tanto no Brasil como um todo. Quando a gente pensa na preservação do patrimônio cultural, a gente pensa muito nos imigrantes italianos, né, nas construções da Pataglione Arcuri, e invisibiliza, né, os patrimônios negros, né, a população que estava por trás dessas grandes construções. Então, no projeto Patrimônios Negros, ao tentar resgatar essa história, essas referências culturais, a gente tem muita dificuldade de identificar os patrimônios materiais, né, os patrimônios principalmente arquitetônicos. Mas em relação às referências culturais, aos bens imateriais, a gente consegue fazer um levantamento bacana. E através desse levantamento, a gente fez o mapa de Juiz de Fora Memórias Negras, né, que é um mapa feito no Google Maps e está disponível na internet. As pessoas podem acessar um formulário para poder estar indicando seus patrimônios. É uma construção coletiva, né, para que as pessoas possam conhecer essas referências culturais negras e personalidades também na cidade. A gente observa que a maioria desses patrimônios negros estão, por exemplo, nas periferias, que é onde a população negra se concentrou após um embranquecimento da cidade, né? Então, como houve esse processo de higienização da cidade, onde começaram a vir os imigrantes a habitarem o centro e os negros irem para as periferias, a gente consegue observar que essas culturas, as referências culturais estão localizadas nesses espaços. Então, no centro da cidade, por exemplo, a gente vê os patrimônios ditos históricos, né? Um monte de construções, né, com características coloniais que estão ligadas aos grandes construtores da cidade, né? Enfim, então onde a gente vai encontrar essas referências são nas periferias, com o funk, com as manifestações culturais, com a capoeira, mas é um viés que hoje em dia tem modificado. As pessoas a população negra está procurando ocupar o centro da cidade também, que é um direito de todos. Por isso eu fui até o Santa Cândida encontrar a Denilde Petrina, uma verdadeira militante da periferia. A sua trajetória de vida conta uma história de luta pelo seu povo de diversas formas, sempre com a arte e a cultura muito presentes. Gente, eu queria agradecer muito aqui a nossa periferia, veio marcar presença. Nós queremos transformar esse país numa sociedade mais fraterna, mais igual, onde todos tenham as mesmas condições. A gente luta para um dia que as coisas sejam divididas socialmente, e o hip hop é o caminho. Em primeiro lugar, eu não me considero assim uma líder comunitária, porque assim, a gente sempre trabalhou em grupo, né? Assim, a gente sempre caminhou junto, as mulheres aqui de Santa Cândida, quando elas começaram a correr atrás, né, de melhorias para o bairro, que elas reconheceram a dificuldade de viver, de ter que carregar água, de não ter luz, não ter água, não ter esgoto, né, e não ter uma escola, nem um espaço para reunir aqui na nossa comunidade. Então, quando elas começaram a chamar todo mundo, e eu comecei a participar por necessidade. Nós caminhamos juntos em busca daquilo que a gente achou que era necessário e que era importante para a nossa comunidade.
aqui e também para a nossa dignidade. A gente queria ter dignidade e respeito. Fui tomar consciência, né, na minha negritude, que eu era uma negra e tal. Quando eu não entrei na universidade, peguei o ônibus e estava chovendo, ele parou fora de caminho, eu estava subindo a pé, e aí um moço pegou e falou assim, ué, não sabia que pegava a gente não. Aí o outro falou, isso aí é gente? Aí assim eu fui tomando consciência. E também comecei a observar que na sala eu era a única negra, eu fazia filosofia, e assim, e a minha mãe já tinha me explicado que a filosofia é terra de ninguém, mas eu gostava da filosofia por causa de que ela era fruto de uma admiração pelas estrelas, e eu amo as estrelas e tal. Então assim, eu falei com a minha mãe, nós não somos ninguém, então eu estou no lugar certo e tudo mais. E aí a gente prosseguiu, então assim, a gente começou a trazer também elementos de filosofia para cá, para o bairro. Adenilde vive e incentiva a cultura hip hop através do coletivo Vozes da Rua. Lutou pela democracia na comunicação ao criar a rádio comunitária Mega FM, com muita ajuda da comunidade e o incentivo do seu irmão, que é DJ, que sempre disse que as vozes e talentos da comunidade deveriam ser divulgados. E ele também incentivou falando que era importante a gente divulgar a nossa voz, divulgar nossas músicas, né, que nós éramos artistas, que aqui tinha poeta, que tinha gente importante que não era conhecida, que era invisível. Então, quando a rádio entrou no ar em 19 de junho de 1997, assim, foi um estouro, e a rádio tinha o nome de Mega FM justamente porque os estudantes descobriram que mega significa estrondo, uma coisa fora do comum. Então a rádio entrou no ar e quem fez a programação toda foi o pessoal daqui. Tanto é que o pessoal falava, a rádio ela é 100% negra, até os equipamentos são pretos e tal. E outra coisa também que a gente falava muito, que aqui o povo dá um show no ar, que era essencialmente o povo do bairro Santa Cândida e os movimentos sociais que trabalhavam com a gente aqui, que a juntavam, que foi muito bom, porque aqui a rádio começou a ser um lugar de pertença. Surgiu o programa Vozes da África. Uma pesquisa revelou na época que todo o conhecimento que as pessoas da comunidade tinham sobre a África era somente de dor e sofrimento. E aí ele começou, através dos programas, mostrar que era diferente, que a África era um continente, que tinha 54 países, tinha uma linguagem diferente, tinha cultura diferente, e que era assim, o pessoal tinha cultura, tinha muita informação, e era o nosso povo, era as nossas origens. Aí a gente foi ficando mais assim atento e descobrindo mais quem a gente era. E foi muito importante o programa Voz da África, aqui para toda a população aqui do bairro. Outro programa importante foi o programa de mulher, que a gente entrou em contato com a Cláudia Lane. Através desse programa, muitas mulheres na Santa Cândida, elas tomaram consciência de que eram mulheres. Elas não eram instrumento de trabalho, porque os maridos, quando nós começamos os movimentos aqui dentro do bairro, eles falaram que a mulher era da casa, que a gente tinha que cuidar da casa e cuidar do bairro também, e tal. Então nós éramos um instrumento de trabalho só. Tanto é que quando você perguntava onde mora a Adenilde, quem que é a Adenilde? É a filha do seu bispo. Somente um imbecil acha que a aparência te engana, e que mulher é frágil, que é de porcelana, ainda mais quando te leva para a cama, leva seu desejo, seu respeito e sua grana. Adenilde não se considera uma líder. Apesar disso, a comunidade, principalmente os mais jovens, a tem com profundo respeito e como uma grande referência. Tem a cultura hip hop, os meios de comunicação deles, entre eles e tal, e assim a cultura hip hop que chegou assim junto com a rádio, a rádio deu muito espaço para programas de rap, e então assim a juventude toda assim tomou conta da rádio, o que achei muito bom mesmo, e então
Então, a cultura hip hop, né, ela é uma cultura, né, assim, que a gente fala que é de resistência mesmo, de enfrentamento e de conhecimento também, porque a cultura ela é feita de 5 elementos, que é o break, né, que é a dança, né, o grafite, o rap, que é ritmo e poesia, e o DJ, que é o cérebro, né, da cultura, porque ele tem que conhecer muito de música para fazer as bases, fazer os beats, e o conhecimento. Sem o conhecimento a gente não se junta, a gente não consegue dar voz à cultura hip hop, levar o valor que ela tem. Você me olha na rua e faz cara de assustado, abaixa a cabeça e vira a bolsa pro outro lado, e tem maior prazer de falar com seus amigos que eu sou. Muita gente fala que o hip hop salvou, né? Salvou de muita coisa errada e tal, mas na verdade a gente descobriu mais tarde que não foi a cultura que salvou, foi o conhecimento que ela propicia. Todo mundo tem que ler, tem que conhecer a sua cultura, tem que conhecer a história do nosso povo, tem que conhecer a nossa comunidade, né? Que é assim, importante você saber o que anda rolando por aqui. Então aqui na Santa Cândida teve seus rappers, né, e tal, e tem ainda, por exemplo, o Zói, que mora na rua de cima. Ele fez um rap falando da saúde, ele ficou o dia inteiro no posto de saúde para poder conhecer o movimento e tal, para depois criar um rap. Pela minha fala de início, você entendeu que a Denilde é simplesmente uma militante da periferia? Não, que isso. Graduada em filosofia, doutora honoris causa pela UFJF, acima de tudo, lutadora incansável pela afirmação da mulher negra e pela comunidade do Santa Cândida. Fomos percebendo, né, que tipo de feminismo que a gente queria. Né? A gente não queria o feminismo, não se identificou com o feminismo branco, porque assim, as demandas deles eram diferentes da nossa. Também não identificamos com o feminismo preto das universidades, porque eles também o feminismo trazido pelo movimento negro ou pelo pessoal, né, que trabalhavam com, como é que eu vou falar, com feminismo negro mesmo, a gente não conhecia aqui dentro da comunidade. Quando a gente passou a conhecer, nós percebemos que o nosso feminismo é periférico, porque as nossas demandas são muito diferentes. E agora a gente está em busca de estudar melhor, conversando com as mulheres aqui, sobre esse feminismo periférico, para a gente escrever alguma coisa e mostrar as nossas ideias, né? Porque uma das coisas mais importantes que a rádio fez para a gente foi mostrar que nós éramos inteligentes, que nós éramos capazes, e os meninos se descobriram, né, o pessoal da cultura hip hop se descobriram como intelectuais orgânicos, que não deviam nada aos intelectuais da academia, que a gente podia trocar moedas de igual para igual, né? A moeda é conhecimento, né? De igual para igual, e para nós mulheres também a gente tem nós enxergamos nossa maneira de pensar, e a nossa vivência nos ensina que a gente é diferente. Eu não tenho a mínima capacidade para falar para vocês o quanto eu aprendi com essa mulher negra, forte, que apesar de ter estatura física bem abaixo da minha, eu olhava e via uma gigante invencível na minha frente. Quando eu fui para a universidade fazer filosofia, eu achei que eu era diferente. Né? Eu achei que eu era diferente, que eu era melhor do que as outras, e a minha mãe me xingava pra caramba, né, e tal, e falava muita coisa. Minha mãe era muito positiva, e aí quando eu chegava falando com as minhas irmãs, vocês não conhecem nada, eu conheço o Heidegger falou isso, o Nietzsche falou isso. Aí a minha mãe falou, fala com esses caras para arrumar emprego para você, porque nós estamos passando necessidade. Sabe o que vai ter no almoço hoje? Angu com mamão verde, que ela fazia muito, e tudo. Então fala para eles, né? Aí eu fui começando a levar esses socos assim, né, e tal, e também por causa da ditadura militar, né? Aí eu fui tomando conhecimento que o meu lugar é aqui, Santa Cândida, meu lugar é na periferia, né? E eu queria pedir também que o pessoal respeitasse a gente, respeitasse o que é criado na periferia, que a gente pode trocar, né? Trocar moeda, mas também tem que respeitar. Não é vir aqui, pegar o conhecimento, descer e falar que foram eles que estão na cena, eles que criaram, né? Igual aconteceu várias vezes conosco aqui. Se apropriaram.
Já que estamos falando de cultura negra, o que a história e as pesquisas falam a respeito do assunto? Gente, essa é mais uma grande luta. Como a nossa cidade constrói a diversão de pessoas negras como lugar de violência. Então, tal lugar, porque cobra barato, vai ter muita confusão, vai ter briga. Então, lugar tal, que são localizados em bairros brancos, de uma classe média, classe média baixa, o ingresso para você entrar é mais caro, porque supostamente você controla quem entra, e quem não vai entrar é aquela pessoa que brigaria ali. Então, você tem também um controle, tipo assim, como a diversão negra nessa cidade ela é vista como violenta, ou como geradora de violência. E aí, nesse ponto que eu te falo, que eu acho que tem uma atipicidade com relação ao Rio, como você citou, e outras cidades, Juiz de Fora tem um caráter tão predatório com relação à população, predatório mesmo, predatório e eliminatório com relação à população negra, que toda a emersão de determinados aspectos vinculados à cultura negra em Juiz de Fora, o esforço é o banimento. Você não tem, como outras cidades... Giovana, mas tem a questão do bicheiro... Tá, mas você não tem, como outras cidades brasileiras, por exemplo, um desejo de estatização, como aconteceu no Rio, com as escolas de samba, com todas as questões, eu não vou entrar nessa problemática de forma alguma. Mas você não tem, em nenhum momento, uma reflexão sequer do potencial gerador econômico disso. Tem que acabar. Não pode existir. Juiz de Fora não comporta... Eu já ouvi essa fala, Juiz de Fora não comporta essas práticas. Em 2003 surge o Feijão de Ogum. O objetivo é entender o fortalecimento do território negro não apenas pelos locais, mas também pelos próprios corpos negros. Novamente surge o fortalecimento da ancestralidade. Aonde é que se tem e se vivencia essa prática do território livre? É no terreiro de Candomblé ou é no Quilombo, né? E que tem a referência da sua ancestralidade, tudo. Então a gente pega, né, e fala assim, então é por aí que nós vamos caminhar. E ao mesmo tempo, né, é um agradecimento ao Ogum por toda a nossa trajetória, um pedido para que Ogum continue abrindo os caminhos para nós, e no terceiro momento, que é a confraternização, né? Porque assim, você batalha o ano inteiro, né? Então chega um momento que você dá uma parada, reúne a turma e vamos confraternizar. Então, nesse processo, a gente vai, né? Começou lá na minha casa com 1 quilo de feijão, 1 quilo de pé de porco, uma coisa assim, e isso foi expandindo. Completa 21 anos de feijão, e a cada momento a gente levantando temas, fazendo debates, né? E que do Feijão do Ogum várias ações foram implementadas nessa cidade. Vou colocar uma questão que foi por exemplo, o diagnóstico da saúde da população negra em Juiz de Fora, onde a gente consegue fazer um debate, né? E trazer a discussão da saúde da população negra para o centro da coisa. A gente tem alguns elementos que mostram que boa parte das crianças que nascia e morria até os 6 meses, né, e nessas, a maioria negra, a gente olhar lá, causa indeterminada. E aí a gente traz a discussão da anemia falciforme, né, estabelece o teste do pezinho e consegue comprovar que muitas dessas crianças morriam porque a medicina não sabia como tratar a anemia falciforme. E aí a redução do número de crianças que morriam antes de completar 1 ano caiu drasticamente. São várias as frentes de luta. A doutora Karina Dantas fala mais um pouco sobre isso. E uma das formas que a gente quer realmente, né, ajudar, a gente tem aí um projeto que é feito pelo Projeto Nailá, onde nós vamos aos bairros, né, os bairros onde que tem comunidade, levando um pouco da palavra jurídica, da questão
não somente, né, do jurídico, mas do lazer, entre outros. E na cidade em si, a gente tenta fazer um projeto, que é um projeto da Feira Preta Umbutu, onde a gente reúne com os feirantes das cidades. E nesse momento os feirantes recebem esse presente. A gente não cobra nada deles, porque a gente percebe que eles muitas das vezes estão na praça, dia de sol, dia de chuva, e aí a gente, vendo isso, andando pela cidade, a gente teve a ideia de colocá-los na Casa Grande, que é um espaço fechado, geralmente acontece ali no Espaço Cidade, no mês de novembro, e dando eles a oportunidade de ter ali a venda, né, dos seus produtos e ter isso revertido para eles investir realmente no empreendedorismo negro. Eu acho que é uma questão da gente como sociedade, de todas as pessoas, trazer a visibilidade para as pessoas pretas, que muitas das vezes não acontece na cidade. Então, a gente busca realmente, além da reparação da escravidão, trazer realmente a visibilidade para as pessoas pretas, que eu acho que é um dos principais características, né, que ainda faz com que a gente tenha que falar sobre o racismo. Nós chegamos a esse terceiro e último episódio do Resgatando Juiz de Fora, que conta a história da população negra aqui da nossa cidade. Foram depoimentos tão potentes, tão fortes, tão reveladores, principalmente das mulheres, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham entendido que a gente tentou mostrar um ponto de vista do qual você precisa enxergar essa história. E tem tantos nomes que a gente podia ter falado, além de Negro Teófilo, de Rosa Cabinda e outros que a gente falou, que estão dentro da história negra brasileira, como Esperança Garcia, Dandara, Aqualtune, Adelina Charuteira, Maria Filipa, Luiz Gama, o Almirante Negro. Eu espero que todas essas histórias, tudo que a gente contou aqui, tenha despertado você a conhecer um pouco mais de tudo isso. Eu espero vocês na próxima temporada do Resgatando Juiz de Fora, com uma nova história para a gente caminhar junto e resgatar mais um pouquinho das memórias da nossa cidade.